Olá pessoal, vamos aqui então para a nossa segunda aula. A gente vai falar um pouco da relação entre tecnologia e sociedade e vai pensar um tipo específico de tecnologia que são as mídias, que é aquele tipo mais próximo da nossa área de interesse, né? Então, o que eu queria começar colocando para vocês é que não existe uma posição, né, pacificada sobre qual a relação entre mídias e sociedade ou entre tecnologia e sociedade. O que existe são discursos que são reunidos aí em 4 quadrantes. Esses quadrantes eu obtive do Renato Dagnino, que é um pesquisador aqui da Unicamp, mas tem um aluno dele que cita, que é o texto que eu deixei para vocês aí de referência. As 4 posições mais frequentes vão depender de se você considera que a mídia é neutra ou a tecnologia é neutra socialmente, ou seja, ela é um objeto que é usada como a gente bem entender, ou se ela é condicionada, ou seja, o construtor de uma tecnologia, se ele consegue instalar nessa tecnologia os seus valores, os seus interesses, as suas preferências, as suas visões de mundo. Isso em um eixo. E no outro eixo é se, uma vez que a tecnologia está funcionando, está imersa nas práticas sociais, ela exerce uma influência sobre a sociedade que é autônoma, que vem dela mesma, é da sua própria inércia, da sua própria constituição, da própria verdade científica que está por trás da sua construção, ou se ela é controlável. A gente consegue pegar essas tecnologias que estão aí funcionando e transformá-las de acordo com as nossas necessidades, com os nossos interesses, com as nossas ideologias, etc. Então, quando você junta esses dois eixos, você tem 4 quadrantes aí, basicamente. Quando você olha para esses 4 quadrantes, você consegue encaixar vários autores da filosofia da tecnologia e da teoria da mídia, e eu vou então explorar cada um deles melhorzinho. Quando a gente fala em determinismo, a gente está pressupondo que o ser humano não só não consegue controlar a tecnologia, como a tecnologia tem um impacto sobre o ser humano e sobre as sociedades que é autônomo. Não tem, ele é direcionado, ele é autônomo e não tem o que você fazer. Então, muitos dos discursos sobre letramento que a gente já ouviu, o que a gente chama na literatura de letramento de modelo autônomo do letramento, vem exatamente dessa configuração aí. A ideia é de que se você introduz a escrita numa sociedade, ela vai se tornar mais avançada, mais democrática, mais culta, menos violenta, cognitivamente mais sofisticada, etc. e tal, que na verdade é a ideia até que animou durante muitos anos as grandes campanhas de alfabetização que se realizou no Brasil e no resto do mundo. A gente depois descobriu que não é bem assim, que a escrita vai ter funções e efeitos diferentes em contextos diferentes, mas a tese do modelo autônomo é determinista. Nessa visão aí, o avanço do conhecimento científico, a tecnologia é o avanço do conhecimento científico aplicado a necessidades universais do ser humano. Então a ideia é como se por acaso alguém descobrisse uma tecnologia como consequência do avanço da ciência e não como se eu tivesse certos interesses sociais que então lançam mão de certas tecnologias, certas técnicas para se consolidar. E que as necessidades que as tecnologias resolvem, elas são necessidades universais. Uma vez o Steve Jobs disse, né, que o consumidor não jamais pediria um iPhone para ele porque o consumidor não sabia que precisava de um iPhone. Essa necessidade de um iPhone a gente só foi perceber depois que o iPhone já estava construído, ou seja, a tecnologia sempre resolve um problema ou atende uma necessidade que estava premente nessa visão, né? Então, a frase que resume o que é o determinismo tecnológico, o determinismo da mídia, é que a tecnologia ou a mídia pode ser boa ou pode ser ruim. Então, por exemplo, bomba atômica é ruim, remédio é bom, vacina é bom, e o ser humano é neutro. Então, a tecnologia é que vai moldar esse ser humano como um bom ser humano, um mau ser humano, que vai moldar uma sociedade como uma sociedade que evolui ou que involui,
uma sociedade que é mais ou menos progressista, etc. E tal. A segunda visão, de certa forma, é oposta ao determinismo, é a visão do instrumentalismo. E essa é a visão que a maioria das pessoas tem, essa é a visão do senso comum. A ideia é que a natureza, as descobertas sobre a natureza vão determinar qual é a direção e quais são as opções do desenvolvimento tecnológico. Portanto, a tecnologia não é neutra. A tecnologia é neutra. Ela não, digamos assim, ela não escreve interesses de quem a constrói. Seguindo a natureza, descobrindo como funciona a natureza, a física, a química, a medicina, etc. e tal, é que a gente vai então construindo as tecnologias e elas são o que são. Elas são basicamente a reificação de conhecimentos científicos, né? E da onde elas vêm? Bom, elas vêm da agência dos próprios inventores. Então são pessoas geniais, pessoas iluminadas que têm uma sacada, então pessoas muito persistentes, né? Então a gente homenageia, diz que o Santos Dumont é o pai da aviação, etc, etc, tal, como se aquela invenção tivesse saído da pessoa, né? Essa visão, ela se apoia no que eles chamam de metáfora do coral. A gente tem um conjunto de tecnologias que estão ativas em um determinado tempo. Quando você, um desses gênios iluminados, inventa uma nova tecnologia, alguma outra sai do coral, né? Ou essa nova se sobrepõe à antiga. Então, um exemplo bem simples para nós é a ideia de que a máquina de escrever foi superada pelo processador de texto e por isso ela saiu de cena. Mas a necessidade que gerou a máquina de escrever e a que gerou o processador de texto é a mesma, e essa evolução é uma consequência natural do avanço científico, né? Para não dizer que a tecnologia é totalmente neutra, nessas mudanças de coleção acontece um fenômeno chamado de-skilling, né, ou desabilitação. Você começa, por um lado, a ter novos nichos, novas oportunidades, novos empregos que surgem, novas capacidades que passam a ser necessárias, novas possibilidades de ação e de expressão com essas novas tecnologias, essas novas mídias, mas ao mesmo tempo os que tinham habilidades ou viviam da habilidade de lidar com a tecnologia, com a mídia antiga, passam a ficar inabilitados, né? Então aquela ideia de que quando a máquina de escrever vira o processador de texto, o mecânico, a fita de máquina, o datilógrafo, portanto também o cara que fabricava a fita, o cara que treinava o mecânico, todos eles deixam, né, as habilidades que eles têm deixam de ter valor e em pouco tempo serão esquecidas, né? Então hoje você acha pequenas oficinas que tem lá um senhorzinho que está lá nessa profissão há 60 anos e que conserta a máquina de escrever para aqueles poucos aficionados que pagam uma fortuna para consertar a máquina, etc. Mas a tendência é isso acabar, né? E por outro lado, você tem novas figuras. Então, você, em vez do datilógrafo, que era uma pessoa que não podia errar, né? E que tinha que escrever rápido, você agora tem o digitador, que pode escrever rápido mais ou menos, mas a própria máquina ajuda ele a escrever mais rápido, né? Você pode ter preenchimentos obrigatórios, você tem copia e cola. Então, o digitador é uma outra figura, né? E o datilógrafo sai, embora ambos tenham que saber datilografar, a menos que usem mecanismos aí de ditar, etc. Então, a datilografia também é uma coisa que está acabando, né? E a gente tem agora uma nova habilidade, que é a habilidade de conseguir ditar para máquinas com poucos erros. Isso vai desde a maneira como você trabalha a sua dicção, a velocidade que você fala, até, dependendo do caso, das palavras que você usa, você tem que prever que tal palavra ele talvez não saiba e troque por outra e ficar de olho para corrigir, né? Então, o que fica, é claro, e novas carências de formação. Então, todo o discurso, por exemplo, sobre inclusão digital estava baseado nessa ideia. Tudo vai virar computador, quem não sabia lidar com o computador vai perder o emprego, precisamos promover o letramento digital na sociedade. E isso mal e mal foi alcançado para mal e mal uma parcela mediana da sociedade, e hoje a gente já tem, por exemplo, a inteligência artificial fazendo uma série de coisas que os seres humanos faziam a partir do computador, e novas competências sendo necessárias justamente para lidar com a inteligência artificial que a gente ainda não tem. Então isso é cíclico, né?
toda a tecnologia faz isso. Pensa no carro, a mesma coisa, né? O carro antigamente dependia de força física para girar a manivela, para ligar o motor, e tinha que ser uma pessoa que conhecia os caminhos e etc, etc e tal. Quando você olha hoje, por exemplo, minha mãe de 84 anos reclamando que os motoristas de Uber não sabem nada, ela pergunta onde fica uma rua e o motorista de Uber não sabe explicar, né? Porque ela ainda é do tempo do taxista que tinha que ter o mapa da cidade na cabeça, e o motorista de Uber só tem que ter o aplicativo para seguir, para dar um exemplo mais corriqueiro. Então, nessa visão, a tecnologia não é boa nem má, ela é neutra, ela basicamente ela é resultante das descobertas científicas que vão sendo feitas. O ser humano, sim, é que é bom ou mal. E isso recai, hoje no Brasil, infelizmente a gente importou essa coisa, né, muito forte, da discussão sobre a liberação de armas, né, na sociedade, compra de armas. Então, os neutralistas vão dizer assim, olha, não é a arma que mata as pessoas, são pessoas que matam pessoas. A arma em si é neutra, ela é basicamente uma tecnologia. Se eu sou uma pessoa de bem, se eu sou uma pessoa tranquila, se ninguém me agride, se ninguém me ofende, a arma não vai fazer nada, não é a arma que mata. A arma é neutra, as pessoas é que são boas ou más. E o policial pode matar porque ele é bom, o bandido pode ser morto porque ele é mau, e, enfim, toda a discussão que vocês estão acompanhando, o fundo dela é um instrumentalismo tecnológico. Agora a gente passa para um outro lado, em que a tecnologia não tem uma força que vem dela mesma, e nem ela é uma coisa neutra, que basicamente vai servir para aquilo que a gente quiser, vai ser dócil ao que a gente quiser. Mas ela é substantiva, ou seja, ela digamos assim, ela incorpora na sua substância valores, ideologias, desejos, necessidades daqueles que as constroem, né? Então, por exemplo, o computador é uma máquina voltada para o quê? Basicamente para a produtividade, para o crescimento econômico, para o consumo e para a felicidade. É assim que a gente entende que é o computador. Precisamos informatizar porque aumenta a produtividade, com isso temos mais dinheiro, e dinheiro serve para quê? Para a gente consumir, por quê? Porque consumindo a gente é mais feliz. É basicamente assim, né? Você pode perfeitamente ter uma outra máquina, você pode perfeitamente pensar que o computador não é só para isso, é para outras coisas, mas nessa corrente aqui, o que orientou a construção de um computador foi isso. Por exemplo, o computador não foi criado para ser usado a 2 ou a 3, ele foi criado para ser usado por um operador. Então isso já, em tese, carrega a ideia de que o individualismo é uma coisa boa. Vai por aí, né? A ideia do substantivismo vai por aí. Quando você escolhe uma tecnologia, portanto, você também está escolhendo ou sendo vinculado a um estilo de vida, né? Se você escolhe ter um carro, em vez de andar de transporte público, você está escolhendo gastar dinheiro com carro, morar longe, ter poluição, etc, etc e tal, né? O carro traz tudo isso embutido nele. Quando você escolhe o carro, você está escolhendo tudo isso. A mesma coisa com o que você come, a mesma coisa com o tipo de remédio que você toma, né? Tá lá, já tá no remédio um potencial, né? Já tá na comida um potencial para um certo estilo de vida, né? E se você acolhe a tecnologia como ela foi pensada, você também está acolhendo esse estilo de vida, não adianta querer reclamar de novo. Agora, isso para os substantivistas também pode virar, tem um outro lado da moeda, que é, você pode inscrever em certas tecnologias outros valores, né? Então, por exemplo, o Gandhi, né, quando estava assim naquela época em que a Índia estava lutando pela sua independência da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido, o Gandhi, você tinha grandes indústrias na Inglaterra que fabricavam as roupas que os indianos usavam. E os indianos viviam de produzir comida e importar roupa da Inglaterra, né? A gente sabe há muito tempo que assim é que funcionava o colonialismo, no Brasil também foi assim, em todos os cantos o trabalho mais sofisticado, os produtos mais sofisticados, as tecnologias mais sofisticadas ficam na matriz e você troca, né, matéria-prima pelo que vem industrializado.
Você tem um lado aí, digamos assim, um país como o Brasil, por exemplo, pensa o seguinte: não, a gente tem que ter máquinas para fazer a mesma coisa que eles fazem nos países desenvolvidos. A gente tem que ter uma indústria que seja igual ou melhor que a deles. Isso é um caminho. O caminho do Gandhi foi outro. Ele disse: olha, eu tenho um monte de gente para empregar aqui. Não me interessa ter um tear que faz 500 camisas por minuto. Me interessa empregar 500 pessoas. Então ele começou a implantar no país, ou estimular no país, que se usasse ou que se fabricasse pequenos equipamentos manuais que empregassem mais gente, que se usasse tecnologias ou se pensasse tecnologias que aproveitassem os saberes locais, o que as pessoas já sabiam ali. Então, não uma tecnologia que vem de outro lugar e demanda um treinamento, um novo letramento, mas assim, a partir do que já se sabe ali, que tecnologia eu posso construir para que aquilo seja valorizado e seja preservado, né? Então, só para dar essa ideia de que eu, nessa corrente, de que eu, ao construir uma máquina, posso inscrever um estilo de vida, posso inscrever valores, né? Agora, esses valores, uma vez embutidos, eles não são mais controláveis socialmente nessa ótica, né? O computador é uma máquina capitalista, voltada para a produtividade, para desempregar o trabalhador, etc, etc, etc. E isso não vai mudar. Nessa corrente, mais ou menos, se pensa assim, né? Depois que entrou o automóvel, o individualismo não muda, ou é muito difícil de mudar. Depois que entraram as mídias sociais, fica muito difícil restaurar a noção de privacidade que a gente tinha antes delas. E por aí vai, né? Então a frase que resume, né, é que a tecnologia ela tem o seu próprio espírito. Esse espírito está inscrito na maneira como ela foi criada. E ela pode ser domesticada justamente para carregar esse espírito. Finalmente, você tem a teoria crítica da tecnologia, que, como toda teoria crítica, né, a teoria crítica da sociologia, a teoria crítica do texto, a linguística crítica, a análise crítica do discurso, etc, etc, o que te interessa é desvendar o que está acontecendo naquele texto, naquele processo social, naquela máquina, quais são as tendências, né, o que há de tendencioso naquele funcionamento, naquele processo. O que é que está por trás daquilo que se apresenta como neutro. Então não há nada neutro, quero saber, se não há nada neutro, quais são as tendências que estão ali, que vêm junto, né? E o problema, então, não é que a tecnologia digamos assim, ela é determinante ou ela é neutra, etc. É que eu preciso ter instituições que controlem apropriadamente o seu funcionamento. A gente está vendo uma grande discussão no mundo hoje, por exemplo, sobre a questão das fake news, etc., nas mídias sociais, né? Por quê? Primeiro se instalou esse sistema de que todo mundo pode ter seu canal de TV, todo mundo pode dizer tudo que quiser para quantas pessoas quiser, na hora que quiser, quantas vezes quiser, né? E a gente não tinha regulação para isso. A regulação que a gente tem é para as mídias tradicionais. Então eu não posso ir na Rede Globo e contar uma baita mentira ou dizer matem as mulheres, etc. e tal, impunemente, porque uma empresa de mídia tem ela está regulada. Essas empresas são empresas de software, não são empresas de mídia. E até então ninguém achava que software era para fazer comunicação social. Então você tem um buraco e uma série de problemas que a gente está vendo agora que são fruto do que? Não da mídia ser do bem ou ser do mal, mas da mídia ter começado a funcionar sem a devida regulamentação, sem o devido controle social sobre ela, né? Então essa é a ideia da teoria crítica. Antes que a mídia chegue lá na frente e comece a agir, né, ou ser agida em cima das tendências que a construíram, a gente tem que intervir e participar democraticamente dessa construção, né? No Brasil houve, por exemplo, uma discussão forte sobre a TV digital. Em algum momento achava-se que a TV digital era a grande nova tecnologia e tal. A gente viu que é uma coisa banal, porque tudo é digital. E houve uma disputa enorme sobre os formatos lá técnicos, né? Qual era o sistema técnico que o Brasil ia adotar. Se ia ser o sistema europeu, se ia ser o sistema americano, se ia ser o sistema japonês. E isso ficou na mão lá de um instituto de pesquisa, inclusive aqui de Campinas, chamado DPCT, não, como é que é?
enfim, de um instituto de pesquisa patrocinado pelas empresas de telecomunicação, aliás, pelo governo, pelo dinheiro do governo que essas empresas retêm para fazer pesquisa, né? E no fim a decisão era assim: nós queremos um sistema que permita imagem de alta resolução para poucos canais, ou a gente quer um sistema que permita imagem com menos resolução para uma multiplicidade de canais. Essa era uma discussão que nunca foi levada a público, né? Mas claro que em sendo levada a público, você na verdade estava vendo, a gente vai atender o interesse da Globo em fazer novela com 4K, ou a gente vai atender o interesse de cada universidade para que possa ter o seu próprio canal de televisão, né? No fim, obviamente, que ganhou essa opção que favorece os grandes players, mas ao mesmo tempo surgiu o YouTube. Essa discussão esfriou porque com o YouTube resolveu-se esse problema, né? Com os sistemas de streaming de mídias sociais, etc, etc, esse problema ficou resolvido. Mas a ideia era que isso não podia ter sido resolvido por meia dúzia de técnicos e 2 políticos. Essa discussão tinha que ter sido trazida para a sociedade e a sociedade tinha que influenciar, né? Por exemplo, nós queremos carro automático ou não queremos carro automático? Nós queremos score de crédito ou não queremos score de crédito? Eu nunca vi. Às vezes acontece uma questão assim Perdão, foi o alarme do celular. Às vezes acontece uma questão pontual, né? Então, agrotóxico. O governo quer liberar tal agrotóxico. Os ambientalistas são contra. Existe lá um debate no Congresso, etc. E tal. Mas tecnologias que já chegam prontas, assim, inteligência artificial, alguém foi no Congresso discutir se a gente acha que inteligência artificial é bom ou não é bom, emprega ou não desemprega? A gente não vai, né? Então a teoria crítica seria para isso, para você desmontar, desconstruir, olhar as tendências e tentar interferir enquanto a tecnologia está no seu processo de construção. A frase que resume então essa posição é que a tecnologia não é boa nem má e muito menos neutra. Eu coloquei para vocês as 4 posições mais frequentes sobre a relação tecnologia-sociedade e agora eu vou colocar para vocês o que seria a visão que norteia o curso, que é o que a gente chama de construção social da tecnologia. Na primeira aula eu contei para vocês a história da bicicleta, do biker, que é essa abordagem. E como é que ela se encaixa naqueles 4 quadrantes? Ela entende que a tecnologia inscreve interesses, assim como a teoria crítica, mas esses interesses são heterogêneos. Então, dificilmente você vai dizer o computador é capitalista, a bicicleta comunista, porque são muitos interesses lá dentro, são muitas visões e muitas necessidades que estão sendo atendidas. Portanto, ela é heterogênea. Por outro lado, ela não determina o que vai acontecer com a sociedade, ela não tem essa potência autônoma, mas ela de fato exerce um impacto e uma vez que ela esteja no contexto social, o contexto se transforma para se adaptar a ela, né? Por outro lado, ela também vai mudando à medida em que o contexto vai mudando e vai